Rapidamente, eu vou retomar agora, rememorando a questão da anistia política. E eu vou tentar fazer uma síntese, a doutora está aqui também, ela pode acrescentar depois, né, do que foi esse processo da anistia. Quando muitos dos que têm trabalho ali, eu acho que o Manuel Cirilo, o Alípio e eu mesmo fomos saindo do presídio, eu saí em 72, o Alípio sai em 74, o Renato Tapajós também sai em 74, você sai em 76, né? 79. Ele ficou muitos anos, mas o Alípio ficou 5, você ficou 10 anos. 10 anos. Então, essas pessoas vão se integrando nos comitês de anistia. Os comitês de anistia, eles eram formados por familiares de presos políticos, por esses presos que iam saindo, e o que se pretendia, né? Uma anistia ampla, geral e restrita. Era essa a proposta. E lendo hoje, eu estou lendo aqui o que a doutora escreveu sobre o programa naquele tempo, o programa dizia de liberdade de imprensa, de liberdade, inclusive liberdade de imprensa, dizia da questão da tortura, a anistia que a gente propunha, pedia a revogação da tortura, quer dizer, da lei não, porque na realidade que cessassem as torturas, porque naquele momento a Constituição ainda não existia e é depois que a Constituição vai falar sobre tortura. Enfim, se constatava que a gente vivia, e é impressionante a descrição no texto da doutora, de um comício que acontece na Praça da Sé. Só para ilustrar o momento, no comício da Praça da Sé estava cheio de policiais, né? Nós estávamos lá no comício, quer dizer, tinha que ter um cuidado muito grande para a gente chegar aos sedes, para a gente chegar a cada lugar desses, era tudo ainda muitos os riscos eram muito grandes, de serem presos novamente, de passar, enfim, o domínio das forças, né, militares e policiais naquele momento, tinha um controle muito grande da saída dessas pessoas do presídio, então havia um cuidado, mas a Praça da Sé estava cercada e a gente estava enfrentando lá naquele momento. Isso foi um pouco antes da votação no Congresso, isso era no dia mais ou menos, a votação foi no dia 29, eu acho que esse comício foi na véspera, 27 e 28 de agosto, né? Então, isso descreve um pouco aquele momento, né? Quer dizer, muita repressão ao redor. E uma expectativa muito grande de que realmente a lei pudesse, né, atender às reivindicações, que era a volta dos exilados, o entendimento da relação, se pedia uma relação dos desaparecidos políticos, eu lembro disso, né? A volta dos exilados e banidos também, e a soltura de todos os presos. A lei foi votada e a gente sabe que o resultado da lei, a gente sabe, no tempo soube, foi por uma anistia de mão dupla, que a gente chama de mão dupla. Ela atendia a muitas das reivindicações nossas, porque muitos voltaram do exterior, passou a ser um outro momento, mas a questão principal, que era os torturadores, a punição dos torturadores, isso estava muito enfatizado no nosso programa. Depois você fala, porque você, aliás, fala com mais propriedade do que ninguém, porque ela era uma das coordenadoras junto com o Perseu Abramo. Eles ficavam, a sede era no Sede Sapiense, e a doutora e o Perseu coordenavam esse momento. Então, a doutora era uma pessoa, naquele momento, fundamental ali, e fundamental era também a Madre Cristina, no Sede Sapiense. Então, ela, nesse texto, ela descreve uma reunião que acontecia no Sede Sapiense, onde havia uma bancada que tinha sido pensada para servir as pessoas, atender, servir café, mas, na realidade, era uma das pessoas responsáveis pelo bar, que ficava lá, muito atento, porque se surgisse alguém, né, tentando entrar no prédio,
seria avisado o pessoal que estava na reunião. E todo o esquema de segurança para qualquer coisa naquele momento acontecia. Pois sim, voltando, tentando fechar isso aqui. Por que eu estou falando nisso hoje? Porque, de fato, esse movimento teve uma importância muito grande. E ele foi formado por trabalhadores, fundamentalmente. Então, essa era uma das características do momento. Eram nós, ex-presos políticos, mas, fundamentalmente, as entidades sindicais, né, estavam lá. E tem uma mineira, que é a dona... Esqueci o nome dela agora. Helena Greco. Helena Greco faz questão de enfatizar a importância dos trabalhadores na conquista da anistia política no nosso país. Né? Faz questão. Então, isso também é uma coisa que hoje, quando a gente pensa e chama e tenta convidar as entidades sindicais, tem todo esse sentido, porque nós estamos numa realidade de muito arbítrio, de muita violência, os atos de violência praticados, de tortura, de tudo isso acontecendo, né? Então, a gente precisa, outra vez, pensar esse movimento lá atrás. Eu vou encerrando por aí, porque senão a gente continua falando e perde a discussão. Esse movimento lá atrás, as suas conquistas, a resistência que está colocada aqui na exposição, imagem e testemunho, quer dizer, essa resistência, né? E como, a partir de toda essa vivência da resistência, e de toda essa memória, fundamentalmente essa memória coletiva, né? Como é que a gente resiste hoje? Então, é nesse sentido que nós vamos agora continuar conversando. Entendeu? Eu vou dar a palavra à Dodora, que vai complementar, e aí eu peço para que a gente seja muito rápido nisso. Segundos. Segundos é verdade. Depois, tem outra pessoa que eu acho importante falar, que é Dilson, que ele vai dar uma já. E aí, não. Então, pessoal, eu queria falar sobre essa questão específica da mão dupla da anistia. Na verdade, nós todos que éramos militantes políticos, que também fomos presos, mas que já estávamos fora da cadeia, construímos a lei de anistia com essa consigna ampla, geral e irrestrita. Nós ainda estávamos, o Figueiredo, ainda era o governador, o presidente desse país, era um militar. Então, a lei da anistia ela uma lei enxuta, são 5 parágrafos, e nós encaminhamos para o Congresso. Dentro da construção, da concepção da lei, no primeiro parágrafo está dito: estão anistiados todos aqueles que cometeram crimes políticos A, B, C, D e crimes conexos. Ou seja, aquelas pessoas que cometeram crimes de qualquer natureza e crimes conexos a estes crimes estavam anistiadas, porque às vezes você não elenca todos os crimes que estavam sendo anistiados. Qual foi a interpretação dada pelos militares? É que conexos eram os militares que tinham torturado os presos, matado os militantes, prendido crianças, assassinadas. Então, é como se você está num lugar sendo anistiada e aquela pessoa que te prendeu está conexa a você. O sujeito da conexividade é o ator, aquele que estava sendo anistiado. E essa foi a questão que passou para a história e que nós temos que resgatar, porque quando a Rita e o Rogério abriram aqui, o que eles disseram? Nós estamos construindo um momento de memória. A memória, ela é um processo que vai avançando, ela não é uma memória estática, é uma construção. Então, nós temos que contar que a anistia do Brasil não anistiou os militares, foi interpretação do governo. E que hoje passam vários militares, para não citá-los, que morreram como se fossem pessoas que estavam anistiadas. Então, moral da história. Esta foi uma coisa que ficou no coração da luta pela anistia e que todos nós que construímos as consignas em milhares de reuniões, dias e noites, ficamos reféns de uma interpretação.
Então, queria falar de viva voz isso para vocês, porque eu estava nesse processo, participei da redação da lei e estava quando ela foi encaminhada em crimes conexos. Nós ficamos assim, o que é? Então, queria acrescentar isso, Rita. A nossa lei não foi de mão dupla, foi interpretada como sendo uma lei de mão dupla. Por isso é que nós temos que resgatar o que o nosso país construiu como memória, e esse centro aqui é uma prova disso, e a cada momento ir resgatando novas etapas dessa história, que cada um tem coisas para contar. Então, eu com dor no coração, eu vou morrer, porque na época que eu tinha essa lei, eu tinha 30 anos, agora eu tenho mais de 80, ouvindo essa interpretação, e, de uma certa forma, assim, uma possibilidade de falar por isso que vocês abriram para mim. Obrigada. Oi, doutora. É profundamente emocionante esse teu depoimento agora e significativo. Qualquer coisa que a gente fala, a gente sente. Muita dor, muita coisa que a gente passou. E se a gente for lembrar e for falar, vai ficar 2, 3 meses e não conta toda a história do que, na minha prisão, eu estava falando, para ele, que ele estava dizendo se só tinha artista, não, tinha dona de casa, tinha professores, tinha artista e tinha trabalhadores, e tinha estudantes, tinha uma jovenzinha de 16 anos presa, 16 anos, só que eles não sabiam que ela tinha 16 anos, porque se ela falasse, seria um absurdo, mas ela tinha 16 anos e estava lá. Enfim, isso de falar é fundamental. Uma reunião que a gente fez aqui, uma primeira reunião, o Mané estava aqui, foi muito importante que as pessoas falaram. E havia necessidade de coordenar a reunião não precisava ser coordenada. A fala dele, a fala da Ângela, que não está aqui agora, foram muito significativas. Todos nós temos muita coisa para falar. E é fundamental, inclusive os que passaram por violência, né, que descrita aí nos trabalhos, muitas violências, né? Enquanto a gente não falar, a gente não se liberta dessa história e a gente fica preso por aqueles que nos torturaram em muitos momentos. Então, falar é fundamental. E falar hoje, denunciar, é denunciar também esse sistema, né, e essa violência implantada no país desde 1964. Agora, eu acho que a gente pode, quem quiser, falar sobre a exposição e sobre enfim, as suas reflexões, opiniões sobre a exposição. Eu lá dentro ouvi um pouco o Edilson. Aí eu pedi, Edilson, é importante que você... Cadê o Rogério? O Rogério está ali. É importante que o Edilson fale. Ou você vem aqui, ou você pega o microfone. Vamos ficar bem à vontade. Quanto mais a gente estiver em roda, melhor. Tem um outro livro, pessoal. Tem não, esse... Bom, boa tarde a todos. Eu fico muito honrado de poder estar com vocês aqui. Eu sou só um estudante ainda, apesar dos meus 50 anos. E a Rita sabe, até que ela corrija isso lá no livro, eu vou continuar achando isso. Quando eu estava fazendo 1 ano de idade, ela estava sendo presa no mesmo dia. E eu estava conversando com a Rita, o seguinte, eu sou estudante de literatura, eu tenho feito um projeto sobre a obra do Alípio, em específico o Estação Paraíso, já falei dele, já também publiquei, vou publicar mais uma vez, agora também assinando como estudante da USP e do Instituto Estação Paraíso, que foi fundado em defesa e continuidade, né, da memória, não só do Alípio, mas de todos os presos e de todos mesmo, né, porque o Alípio abrangia, ele não ficou restrito ao preso político, ao preso comum também, que é preso sem processo, sem nada e que sofre também tortura, né.
Mas, enfim, a Rita queria que eu falasse algo que aconteceu no dia 27 de abril aqui, quando abriu a exposição. E eu acabei escrevendo um texto que está lá no blog, né, do Instituto, e que ela gostou muito, porque foi a minha impressão como uma pessoa que não conheceu só conheceu essas histórias através dos livros, e depois quando eu conheci o Alípio. E a impressão que eu tive aqui, aquele dia, foi que, como estava caindo a noite, né, as luzes estavam se acendendo, e eu vim com essa coisa das luzes acendendo, e tive uma impressão de que aquilo tudo estava conectado. E quando aconteceu as homenagens ao Alípio aqui, eu entendi que aquilo estava conectado a um poema dele, que quando eu subi e cheguei lá em cima, eu peguei o braço da minha esposa, olhei e falei: olha o que está ali. Como, né, a Priscila Arantes, né, ela entendeu tão bem o que o Alípio estava dizendo, e eu gostaria só de ler ele, exatamente isso aqui. Os grilos se perguntam dos caminhos, descaminhos. Os vagalumes denunciam a escuridão. Era o que eu percebi aquele dia, que nós, pequenos vagalumes ali, e toda aquela coisa estava realmente acontecendo do jeito que o Alípio pensou. E ele termina esse poema falando de prenúncios, ou seja, do futuro, né? A lua cheia alerta, o minguante, a lua nova, prenúncios. Prenúncios significa futuro. E uma coisa que a gente precisa garantir é que essa memória chegue ao futuro. E uma das coisas que o Antônio Cândido, né, que é alguém que eu estudo muito, diz de uma tradição, é que ela acontece de uma geração para outra, passando a tocha. Vocês fizeram isso. Você acabou de fazer o que aqui? Denunciar a escuridão. E nós temos a plena consciência de que esse é o nosso papel. Nós, né, eu tenho que dizer, me incluir entre os jovens, né, como aqueles que vão continuar levando essa tocha, como pequenos vagalumes, né, fazendo aquilo que o Alípio imaginava, né, que essa exposição, o papel que ela teria de denunciar a escuridão. Era o que eu gostaria de dizer. Inclusive a Vera, muitos trabalhadores estão enfrentando essa realidade diversa. Eu chamo Vera Lúcia, sou professora da PUC. Quer falar sentada? Não, eu fico em pé mesmo, obrigada. E eu tenho, atualmente, faço parte das N grupos sobre a questão dos desencarceramentos. Melhorou agora? Dos desencarceramentos. Isto é, da política contra o encarceramento em massa que existe nesse país, e os genocídios, etc. Porque, conforme fui aprendendo na vida, inclusive com a Rita e com todos vocês, para muitas pessoas deste país, principalmente aquelas populações em estado de vulnerabilidade, as regras da ditadura não foram eliminadas, né? A gente tem milhões de exemplos sobre isso. Mas o que eu vim falar aqui agora, que a Ana, que é muito minha amiga, Marchione, me pediu para falar, é porque eu faço parte daquele edital que foi lançado pelo CAAF, que está analisando a parceria entre estados e entre empresas e o Estado durante a ditadura, e que possibilitaram, né, que toda essa barbárie fosse feita com as pessoas e que desmobilizasse a sociedade civil, que era um dos objetivos maiores. Então, você desordena a sociedade civil, faz com que as pessoas atuem apenas como indivíduos e não como organizações capazes de fazer frente a essa barbárie, né? E esse tipo de Estado de exceção que a gente vive permanentemente, mesmo agora em período da democracia. Bom,
O que eu queria falar aqui para vocês bem rápido é que é o seguinte, são 12 projetos que estão analisando 12 empresas. Fora, isso começou com a Volkswagen lá atrás, que o IEP, que é uma entidade feita por sindicalistas, né, com a liderança do pessoal do sindicato, né, principalmente do Sebastião Neto e tal, que a duras penas conseguiu dar continuidade, eles conseguiram ganhar o processo contra a Volkswagen, pelas barbáries que a Volkswagen tinha feito com os trabalhadores durante a ditadura. Comprovaram, e aí a gente, com esse dinheiro, uma parte dele está financiando esses outros projetos, que são 12 empresas, né? Agora entraram mais 3, então são 16 empresas. Então, a gente está descobrindo um manancial imenso, porque são empresas do Brasil inteiro, multinacionais ou grandes nacionais, a Embraer, a Paranapanema, a Sacopan, as empresas de Docas e Codesp, que é lá de Santos. Enfim, são todas as grandes empresas que, naquela época, fizeram parte, né, dessa parceria Estado-ditadura. O que eu queria falar para vocês aqui são algumas conclusões que são muito impressionantes, pelo menos na minha perspectiva enquanto historiador, né, e que completam esse trabalho. Primeiro, a gente aprende, a gente vê nessas pesquisas que a gente está fazendo, por exemplo, só eu coletei mais de 20 mil documentos, né, e temos mais de 20, então, por exemplo, aqui a gente percebe, todos os meus colegas, né, eu sou uma equipe só, são 3 equipes, então, falando um pouquinho do que eu tenho visto das pesquisas deles. Primeiro, a ditadura, ela foi total ordenada, né, todo o processo foi bem ordenado antes pelo IPES e BAD, com as empresas já. Uma semana depois da ditadura, eles se abateram sobre os sindicatos, mas eles fizeram tábula rasa dos sindicatos. Foi uma coisa bárbara. Eles entraram com tudo que eles puderam e organizaram, já tinham organizado os trabalhadores em listas. Então, eles fizeram as listas dos trabalhadores todos, que eram sindicalizados, as listas daqueles que seriam presos e daqueles que seriam torturados. Presos e torturados. Nós encontramos essas listas. São milhares de trabalhadores. Então, essas torturas desses trabalhadores, e essas mortes, e esses desaparecimentos, isso foi antes do AI-5, certo? Isso foi logo em 1964. A gente começa a ver que parece que a violência da ditadura começa com a AI-5, que foi quando ela se abateu sobre as organizações políticas mesmo, né? Mas as organizações primeiras, que eram dos trabalhadores, eles já tinham desbaratado. Eles desbarataram, fizeram uma tábua. É assim, impressionante, por exemplo, no caso da Docas, eles prenderam as pessoas no navio Raul Soares. O navio Raul Soares, vocês sabem, tinha 2 caldeiras básicas. Uma caldeira que a temperatura chegava a mais de 12 graus abaixo de zero, e uma outra que a temperatura chegava a mais de 40 graus acima. Eles pegavam as pessoas na tortura e passavam de um lugar para outro, sistematicamente, certo? Então, você tem um número enorme de pessoas que desapareceram. Um número enorme de pessoas que foi torturada e cuja tortura se abateu sobre a família inteira. Eles sequer deixavam que os trabalhadores organizassem associações de apoio para as famílias cujos parentes, pais, que eram geralmente as pessoas que cuidavam da família toda, pudessem obter alguma ajuda de outros para poder sobreviver. Até isso eles penalizaram nessa época. Então, isso a gente pouco fala e a gente pouco conhece. Eu queria só trazer para vocês essa parte da nossa história, porque eu acho que a gente tem que unir, como falou a Rita, juntar com esses trabalhadores. Porque hoje nós temos percorrido os sindicatos. Poucos são os sindicatos que sabem sobre isso. Poucos são os familiares, eu fico pensando, poucos são os familiares, filhos e netos dessas pessoas que sabem o que aconteceu com seus antepassados. Eles não sabem, porque como nós temos as listas com nome, RG, tudo, a gente foi atrás. As pessoas não sabem o que aconteceu com seu pai. Meu pai teve lá uns problemas. Ele diz, sabe umas coisas assim? Bom, a segunda coisa da historiografia, só para chamar a atenção também aqui, é que nós achamos
que nós estudamos, né, que a questão da historiografia, quando chega mais ou menos em 78, 79, como começa a ter alguma organização dos trabalhadores, etc., as coisas melhoraram um pouco para o âmbito dos trabalhadores, porque até teve greves na década de 80. Mas já essas novas organizações que surgem, já são todas elas com pessoas que são lideradas por pessoas que são formadas pela ditadura. Certo? Só para ser bem rapidinho. São as chamadas confederações. A gente foi pegar o perfil dessas lideranças e ver onde que elas foram formadas, porque nós encontramos isso nos documentos do NSI. É muito impressionante como, então, as novas organizações são para acabar com a mobilização dos trabalhadores e fazer de conta que está fazendo oposição. E, principalmente, a partir da década de 80, uma política deliberada de esquecer isso. De esquecer, não é que a população, que isso é mais ou menos, porque a gente esquece, é porque tem estratégias políticas para levar ao esquecimento. Alguns impedimentos, principalmente na área da educação. A gente estava lá batalhando, como eu também, para os currículos serem reorganizados, para que os currículos... Teve intervenção em cima. A gente achou centenas de documentos que falam sobre isso. Então, eu só queria dizer para vocês que realmente trazer mais pessoas, a gente conseguir fazer e avançar até para poder fazer jus à memória dessas pessoas, que eram essas lideranças sindicais e que nem sabiam, que nem eram assim, algumas eram bastante revolucionárias, vamos dizer, tinham uma postura mais atuante, uma postura política mais consciente. Outros eram lideranças porque eles estavam fazendo grandes federações, né? A União dos Portuários no Brasil inteiro, antes da ditadura, estava conseguindo articular todos os trabalhadores portuários do Brasil inteiro. Imagina uma greve como essa, né? Então, a ditadura vem exatamente para acabar com essa, do ponto de vista dos trabalhadores, né, com esses tipos de coisa. Depois eles vão contra os estudantes, mas isso são alguns anos depois. Eles vêm primeiro contra os trabalhadores. Ok? Obrigada. Esse relato da Vera é importantíssimo. Importantíssimo, porque hoje, quando você fala dos trabalhadores e do desconhecimento que a gente tinha, e continua tendo de muitos trabalhadores que foram atingidos, há a preocupação das famílias dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores. Naquele momento lá atrás, eu estava conversando isso outro dia com a Ana Lúcia Marchiori, os filhos dos trabalhadores, eles não sabiam nada do que estava acontecendo com o pai, nem as mulheres deles. Houve uma vez uma reunião lá no ABC, em São Bernardo, onde isso estava sendo tratado por uma psicóloga, inclusive, que começou a entrevistar mulheres de trabalhadores para saber o que elas conheciam daquele momento, né? E o que se constatava é que elas não conheciam nada, porque eles não falavam, com receio, segundo eles, que alguns estavam nessa reunião, com receio de que elas, ao saberem, também se comprometessem e ficassem vulneráveis, né? Mas isso que significou? Essa política de esquecimento acabou sendo produzida também por quem foi reprimido, por quem foi atingido na repressão, né? E hoje a gente vê uma diferença enorme entre os filhos daquelas pessoas, como nós, de uma faixa que vem de uma faixa média eram trabalhadores, mas não eram trabalhadores com a mesma origem, não eram trabalhadores fabris. Esses filhos não conhecem e responsabilizavam o pai pelo desemprego, pela situação em que eles estavam. Então, a preocupação, só para terminar o meu raciocínio, a preocupação é trazer as mulheres dos trabalhadores, trazer os jovens filhos dos trabalhadores para conhecerem isso que a Vera está falando, e também todo esse processo que nós vivemos até hoje, que, mais do que hoje, ele se revela profundamente... Quer dizer, a gente pode até encontrar profundamente, se a gente vê hoje, muitas das causas do que a gente está vivenciando hoje, está lá atrás, na impunidade dos torturadores, nessa política de esquecimento. Só vou passar a palavra para ela, só para ela falar. Olha, em relação às mulheres, quando teve o movimento dos operários do ABC, depois de São Paulo,
Nós, as mulheres, demos muito apoio. E houve uma greve, foi uma greve longa, e o que a gente fazia? Como eles não iam receber salário, a gente juntou mantimentos nas igrejas, nós íamos em casa buscar mantimentos para mandar. E as mulheres, após isso, a gente fez o movimento do custo de vida, que as mulheres se juntavam em clubes de mães, vários clubes de mães, onde a gente discutia os problemas dos trabalhadores e das donas de casa. E aí a gente fez uma carta, que a gente queria que essa carta fosse assinada por toda a população, para levar para Brasília, para o presidente, e denunciando o custo de vida, os problemas que as mulheres estavam passando e os trabalhadores. Então, eu queria só referenciar que as mulheres participaram em 1974, 76, 77 e 78 foi o auge que a gente foi até Brasília. Sem dúvida, é importante você fazer o custo de vida, o movimento dos... A Vera está perguntando, lhe fazendo uma pergunta. Henrique. A gente, olha, teve esse movimento, teve o movimento pelas creches. Pelas creches, pelas mulheres. Nós, principalmente para essas mulheres que já lutavam pelo custo de vida, contra o custo de vida, e aí a gente se juntou, também fizemos abaixo-assinado, fomos para a prefeitura, em caravana, as mulheres com os filhos pedindo creche. E as primeiras creches, nessa época, foram feitas, foi lá na região de Campo Limpo, onde eu morava. E eu fui operária, fui dona de casa, fui sindicalista, e aí, como eu era muito atuante, o Reinaldo de Barros, que era o prefeito naquela época, ele pôs eu no jornal com uma rodela, eu, Maria Saraiva e outros companheiros, dizendo que nós éramos agitadoras profissionais. Com isso, eu não consegui emprego. E passei num concurso público para trabalhar na creche, dessas que a gente lutou, como coordenadora de uma creche, onde eu podia levar minhas crianças, ficar junto, e ele não permitiu. Ele me barrou. Eu passei no concurso e não pude entrar. Então, são coisas, gente, se a gente for falar, tem muita coisa que a gente passou. E eu nunca fui registrada devido a isso. Em vários empregos que eu fui trabalhar, eu estava na lista negra. Eu sei disso. Eu com outras mulheres também, viu? Com outras mulheres. E isso tudo eu vivenciei também, porque eu era da secretaria, participei do movimento de creche, como funcionária da secretaria. Sim. Isso é ano. Na época, eu entrei no processo, como eu tinha passado no concurso, tinha os comprovantes, Não. E, infelizmente, o processo foi arquivado. Sabe o que eles alegaram? Que tinha problema de coração. Eu não podia assumir. Foi tudo isso. Eu sou o Pedro Testa, eu sou diretor da AMA. Fala mais baixo. Eu acho que é Meu nome é Pedro Testa, eu sou um dos diretores da AMA ABC, que é iniciando, né? E sabe por que eu ouvi falar? Porque ontem, Rita,
como eu fui pegar veio uma moça com o pai dela. O pai dela foi ex-dirigente do sindicato de Santo André, lá, né? E ele foi porque nós estamos ouvindo um processo e ele já não tem tanta mobilidade assim, né? Então, ela veio lá. Aí, ela falou a seguinte coisa. Eu lembro muito bem. Aí ele ficou contando, né? Aí ela falou, eu lembro muito bem, eu tinha 12 anos. Agora está com os 40, eu acho. Sim. Eu tinha 12 anos. Quando a polícia chegou lá em casa, procurou meu pai. Meu pai fugiu, foi para a igreja lá de Santo André, na matriz de Santo André, que o Dom Cláudio era muito bom, um bispo. Cláudio Umes. Nossa, Dom Cláudio Umes, né? Aquele cara ajudou muita gente, né? E a polícia, nós tivemos que sair de casa porque a polícia ia todo dia na nossa casa. Ficamos na casa da minha tia, no interior, certo? Durante 2 meses, sem poder voltar, ela falou. Só por causa disso que eu vi, no depoimento que o pessoal falou, mas a menina falou isso para mim ontem, por isso que eu tive que, não pude deixar de falar. Claro. Fale seu nome, por favor, que eu esqueci agora. Primeiro, me apresentar, agradecer a Rita. Meu nome é Carlos Paz. É que veio o assunto de concurso, eu falei, eu acho que eu tenho que falar. Porque tem uma face da história, né, da ditadura, que as pessoas às vezes não conhecem, porque o reflexo era muito grande. Porque eles tinham um descontrole social do país, da violência, e não era só esse absurdo, a gente vê as obras, e eu agradeço muito por essa oportunidade, são coisas singulares, porque eram mensagens, mas com conteúdo histórico, né, com uma história absurda e recente, e uma história muito recente, né, que talvez, se a gente pegar aqui os jovens que estudam aqui ao lado, eles não conhecem, e a gente não pode deixar essa história morrer, porque quem não conhece o passado certamente não vai ter futuro, né? Então, eu gostaria de começar, eu vou ser rápido, eu vou começar em Costa e Silva, na guerra, nos pracinhas, mas bem breve para vocês entenderem. Eu acho que todos sabem aqui, né, que os pracinhas, eles eram civis que foram convocados para a guerra, e a maioria deles não tinha uma formação. Naquela época, o país tinha uma dificuldade muito grande de formar as pessoas, né? E quando voltaram, a expectativa desses pracinhos era ocupar um cargo dentro do militarismo. Mas na visão dos militares, o Estado brasileiro, Rito, ele era inferior. O que comandava a vida das pessoas e o próprio Estado eram os militares. Então, o que eles fizeram? Costa e Silva fez um decreto-lei e liberou para que esses pracinhas pudessem escolher um cargo público sem concurso. A maioria escolheu a Guarda-Moria da Receita Federal. Vê que órgão de pouca importância para eles, colocarem pessoas sem concurso, sem uma especificação técnica, no órgão arrecadador do país, né? Então, por aí a gente vê qual era a noção que eles tinham de Estado. Nenhuma. O Estado era deles. E nós jovens, desculpa, a minha voz eu estava incomodando, é que eu fiz curso de dicção, quando jovem eu fiz muito teatro, produzi peças com Kiko Jaê, Jane Rato. O que me foi furtado assim, pelo movimento militar, mudou minha vida. Então eu fui prestar um concurso, todos nós, eu represento um grupo de 20 pessoas aqui, da Receita, todos nós prestamos um concurso, porque éramos de família de classe baixa, média, tinha que ajudar na família, 19, 20, 21 anos, era essa a média, né, nossa. E não sabíamos que nós estávamos entrando dentro de o maior aparelhamento militar, talvez, de todos os órgãos públicos, em especial a Alfândega de Santos, que era conduzida pelo neto do general Rondon e pelo Erasmo Dias, que já nos separaram, na época, dentro dos conceitos de análise militar, com relatórios do DOPS, de inteligência e tudo mais. Naquela época, pessoal, assim, o absurdo é tão grande que, naquela época, existia um descontrole social muito grande. O Porto de Santos era o porto mais perigoso do mundo. Os navios não queriam vir para Santos porque sofriam assalto. Eu tenho declarações de comandante de navio que matavam as pessoas a tiro, jogavam no mar, tinha guerra no Porto de Santos. E eles não queriam decretar uma intervenção militar, porque se eles decretassem uma intervenção militar,
a entidade internacional saberia que estava em descontrole total o país. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram jovens estudantes concursados e jogaram no meio de uma guerra civil, né, nos usando e nos manipulando. E tem muito papel, muito documento, assim, a perseguição começou a ser enorme, porque nós começamos a nos organizar para poder montar um sindicato, né? Porque a gente não conseguia compreender como é que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo com a gente, nos colocando naquele risco. Eu digo assim, para mim é uma grande honra estar aqui com as senhoras, com os senhores que viveram essa agressão direta, né? Mas acontece que a estrutura militar era o Estado inteiro, né? A desconsideração com o civil e com o próprio Estado era muito grande. Então, eu costumo dizer assim, você tem um filho de 19, 20 anos, meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei dentro do Porto de Santos, me colocaram 4 armas assim, estavam roubando ponta de furandeira no navio, os caras me chamaram do nome de um artista americano, naquela época eu devia aparecer com esse artista, falaram, se você for lá, nós vamos te matar. Aí no segundo, no terceiro dia, eles falavam assim, ó, eu acho melhor vocês se armarem. Tem uma casa ali, a Falcão Negro, sendo daqui, vocês podem comprar arma. Nós não vamos dar arma, mas se vocês não se armarem... Tem filme do Goulart de Andrade, da nossa atividade, já chegou, nós pedimos para fazer uma reportagem, ele fez. Todos jovens. E quando a gente começou a contrariar essa estrutura militar, porque todos os nossos chefes eram militares, existia um serviço de inteligência dentro da Receita Federal, começou a perseguição. No meu caso, por exemplo, eu sofri um atentado de morte na Praia de Santos. Tentaram me matar. Nos exoneraram de um concurso público, jovens. No dia seguinte, eu fui para os Estados Unidos. Governo militar, Figueiredo. Ainda, assim, eu procurei uma pessoa, um conhecido meu, o Luiz Hammer, que foi uma pessoa muito, muito perseguida na época, porque ele fazia a papelaria toda do Sindicato dos Estivadores e tal. Ele falou, tem uma pessoa que eu conheço, procura, que me ajudou muito lá, que foi o Fernando Neto, do De Brasília, né, que era um jornal que era feito, mas não entrava no Brasil, ia para a Europa, e tal, só por exilados políticos. Esse Fernando Neto, ele saiu pela fronteira lá do Rio Grande do Sul e tal. Então, eu fui embora do país. Quer dizer, deixei todos os meus sonhos, minha família, e tal. Isso, assim, teve uma influência tão grande na minha vida, a minha revolta foi tão grande que eu voltei a prestar concurso para a Receita Federal e acabei sendo 5 vezes presidente do Sindicato da Receita aqui no estado de São Paulo, fui da mesa nacional, eu sou presidente de honra do sindicato, que é 80% da mão de obra do estado de São Paulo, da Lei 10.080, eu que montei, dos oficiais administrativos, fui diretor do sindicato aqui do HC, sou diretor da CAPESP, e aquilo que hoje eu paro e falo, gente, eu comecei com 16 anos nas artes cênicas, né? E veja a influência que isso teve psicológica na minha vida, né? Alterou minha vida. Então, quantos talentos, quantas pessoas passaram por isso? Porque fez um concurso público. Teve colega que se matou, muitos viraram alcoólatras, teve colega que foi morto, tentaram me matar, eu tenho esse boletim, então essa é a realidade. Então isso A maioria teve que sair da cidade por questão de perseguição, né? Eles eram tão covardes que eles manipulavam os marginais, colocando a nossa cabeça a prêmio, usando o bandido. Olha, você quer se livrar aqui desse problema? Você vai lá e, na função, você vai lá e manda aquela pessoa para o céu, né? Então, nós passamos por isso, por um concurso público, fomos exonerados por quem não prestou concurso público, perseguidos, tivemos que abandonar nossas cidades. Sim. Colegas, nenhum mais se ajeitou na vida, né? Saiu todo mundo psicologicamente afetado. Eu fui embora do país, né? Colegas mudaram de cidade, e esse é o reflexo, né? Para que a gente possa entender que assim, o mais absurdo é o que os senhores passaram. Aí é incompreensível isso, né? Chegar a esse ponto. Mas assim,
todo o Estado brasileiro foi contaminado e foi administrado com esse conceito militar. E pode ter certeza que aqui você teriam grandes pessoas, e dentro de nós teriam grandes pessoas em outras atividades, mas que não conseguiram porque prestaram um único concurso público na década de 80. Obrigado, viu, ministro? Eu pedi a Ana para falar um pouco. Eu acho que esse depoimento do Carlos é importante, porque é o seguinte, aquilo que a doutora falou sobre a luta para a lei de anistia e a interpretação dada a ela tem consequências posteriores e que a gente vivencia até hoje. Então, quando a gente fala de violência de Estado, está ligada à não efetividade do que foi o processo da anistia, da abertura gradual e restrita. Então, a gente tem, inclusive, documentos de 94, após a Constituição, inclusive estou citando esse documento, porque ele foi publicado pela grande imprensa, que o título era Militares espionam entidades sindicais, em que a jornalista Luciana pegou documentos em que o monitoramento aos trabalhadores continuou, inclusive após a nossa Constituição cidadã. Então, é preciso, esse momento de rememorar os 44 anos da Lei de Anistia, é a continuidade da luta da Dodora e muitos outros que, não em 79, mas já antes, começaram a lutar, sofreram, foram presos, torturados, alguns assassinados, e essa luta continua. Então, essa atividade aqui é parte de centenas de outras atividades que estão ocorrendo durante esse mês de agosto, em todo o Brasil, para a gente lembrar isso. Então, aqui não é só para a gente lembrar do passado, é para a gente lembrar da nossa luta, que ela continua hoje, e ela é necessária hoje que a gente retome cada vez mais, e a gente não vai descansar. É isso que a gente tem que passar para as gerações futuras, que a gente não vai descansar enquanto não houver a responsabilização dos torturadores, daqueles que exploraram, torturaram, humilharam, a classe trabalhadora, as mulheres, os negros. A maioria da classe trabalhadora é composta de negros, hoje de mulheres, e naquela época as mulheres não só foram presas e torturadas, mas foram também instrumento de tortura. Então, a gente tem que discutir isso. Eu acho que a Comissão de Anistia ela tem um papel, essa nova Comissão de Anistia, que é de dar voz, entendeu, a essas questões que ainda nós não discutimos e que são necessárias discutir, e a gente roga, amanhã vamos encontrar o ministro Silvio Almeida, e uma das questões que nós vamos levantar nós queremos que a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos seja feita já. Não há por que o governo protelar a não instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E nós também queremos que a Comissão de Anistia, os companheiros aqui, trabalhadores da Receita Federal, Márcia também, tiveram o seu processo analisado pela comissão do governo inominável e foram indeferidos, considerados subversivos, e nós esperamos que essa comissão reveja todos esses casos o mais rápido possível. Era isso que eu queria colocar, Rita, agradeço. Tem gente querendo fazer pergunta. Claro, a Tereza está querendo. Podemos começar aí? Depois. Por favor. Lá na frente, é melhor? Opa, claro. Oi. Oi, velho. Oi, mulher. Tudo bem? Tudo bom? Ó, primeira coisa que eu quero lembrar, quando ela falou da questão da participação das mulheres no apoio hein? Eu sou a Tereza Lajolo. Então é o seguinte,
O apoio, essa questão de estar junto com o movimento operário, foi a conduta que nós, do Clubes de Mães, sempre tivemos, porque nós entendíamos que ela era a luta de todos os trabalhadores, que nós tínhamos que estar juntos, que nós não podíamos nos abdicar de entender, de compreender a realidade e estarmos sempre junto com eles. Então, o que foi de participação, isso foi uma coisa normal durante um período complicado, que foi o período da ditadura militar. Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar, tá certo? Quer dizer, que nós tivemos, que hoje é meio que difícil, né, acontecer isso, porque eu vou chamar a atenção, nós não existimos mais como pessoas que vão junto ao povo conversar com ele para entender como é que vai a cabeça dele, por que ele está pensando desse jeito, mas sem agressão, sem nada, e fazer com que ele comece a pensar sobre a realidade, porque se nós não fizermos isso, gente, vocês acabaram de ver o que está acontecendo na Argentina. A Argentina foi o país que catou todos os militares e botou lá para serem julgados. Que aprontaram o que aprontaram as mães da Praça de Maio. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque os caras estão aí. Porque essa tendência política, tá certo? De ter pessoas como o ex aí, tá certo? E aquela coisa maluca que está lá, com 30%, que é uma coisa maluca a existência daquele sujeito, tá certo? Então, por quê? Se é um país que a gente acreditava que tem, por que está acontecendo isso? E eu quero chamar atenção para isso, minha gente. Nós temos que reabilitar toda a política que nós tínhamos, que ajudava a gente mostrar o reconhecimento da nossa luta de trabalhadores, que são as comissões, a comissão da anistia, tudo. Nós temos que voltar a existir, porque nós temos que garantir que isso aconteça, mas nós temos que fazer as coisas, fazer com que a população, os jovens, tenham noção do que aconteceu e como aconteceu. E se a gente for saber, tem muita, mas muita gente nessa cidade que não sabe nem 1 milímetro do que aconteceu, tá certo? Tá? Então nós precisamos saber, inclusive agora, que o raio do governador resolveu ele produzir a proposta de ensino. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que não é só ficar contra os livros, não sei o que tal. Vocês sabem o que quer dizer ter um período integral numa escola? Quer dizer o seguinte, que os meus ex-alunos que estudavam de manhã e saíam correndo para trabalhar, não vão mais. E outra coisa, está acabando os cursos noturnos nas escolas, não vai ter mais. Então, é jogar a juventude numa situação em que eles não consigam mais estudar, ter condições de estudo. Porque não vai poder estudar no período integral, porque eles precisam trabalhar. E não vai estudar à noite, porque não vai ter noturno. Então, uma das coisas que eu vim também hoje para falar era isso, propondo, pessoal, ajuda, viu, todo mundo, ajuda quem já foi professor, quem conhece os grandes educadores e tal, para fazer um movimento de apoio a todos os estudantes e professores, porque vai acabar professor não vai existir mais quase, tá certo? Então eu estou muito preocupada, porque ele está jogando a juventude no ostracismo. E a desculpa para ter período integral que tira a criança pobre da rua para não ser perseguida pelo pessoal da corrupção, aí, da droga e tal.
e põe na escola, e nós aplaude, tem gente que aplaude, entendeu? Aplaude, mas e daí? O que é o curso técnico dele? Ninguém sabe. Então é bom vocês prestarem atenção nisso, porque nós, geração 68, certo? Eu sou geração 68. Geração 68, nós lutamos por escola pública, gratuita e de qualidade. Hoje, nós temos que incluir nisso não excludente, porque está dando a exclusão, e a qualidade da escola está indo para o brejo já faz tempo, gente. Hoje, uma pessoa que trabalhava comigo, minha amiga que trabalhava em casa, ela ria. Tereza, você lembra quando o diretor dizia assim, você entendeu o que ele escreveu? Eu dizia, mais ou menos, então está certo. Põe aí que está certo. Era assim. Sabe o que nós ganhávamos e que continuam ganhando os professores? De aumento? Não tem aumento, mas tem um tal de abono, de bônus. Você sabe o que quer dizer esse bônus? E por que eles ganham esse bônus? Depende do número de alunos que eles aprovam. Por favor, minha gente, acorda. A criançada está desanimada, não quer estudar, porque eles passam de qualquer jeito. Um aluno do primeiro colegial uma vez para mim disse o seguinte, vocês me passaram até agora, quero ver se vocês não vão me passar no colegial. Então eu quero chamar a atenção para vocês, que a coisa não é brincadeira. Agora, para terminar, eu quero chamar a atenção sobre o seguinte, nós todos falamos do ato institucional número 5, fatídico dezembro de 68. Mas eu quero chamar a atenção que na Comissão da Verdade Nacional foi descoberto um documento que se chama Sistema de Segurança Interno. Foi feito em 1970 e está na redação da Comissão da Verdade, primeiro volume, está lá. Esse documento ele passou a existir em 70, e foi nesse documento de 70 que vem a criação do DOI-CODE. Então, o DOI-CODE não foi criado em 68, foi criado em 70, a partir de 1970. 70. A partir da chamada Lei de Segurança, Sistema de Segurança Interna. Nós não sabíamos disso. Vocês sabiam disso? Não. Entendeu? Então, mas a criação oficial está aí. Eu estou falando disso, oficializaram o DOI-CODE em 1970. Além disso, tá certo, tem uma outra coisa. Quando eu morava na Brasilândia, nós fizemos um movimento e o Maluf reprimiu a gente. Vocês lembram disso? A repressão. E aí, o pessoal que veio nos reprimir, estavam todos vestidos à paisana. Interessante, entendeu? Não era polícia, era paisana. E aí, todo mundo... Mas teve, na Assembleia Legislativa, teve um deputado que falou assim, são os PA, entendeu? Então, ela falou, mas o que é isso? Está lá, nesse sistema de segurança nacional, a criação deles. Esses caras são caras que o governo federal, a parte militar, pega gente da polícia, tira da polícia e põe para trabalhar como pessoas disfarçadas, tá certo? Tá? Então, isso daí é o que acontece. É uma coisa muito importante para verificar com o nosso secretário dos Direitos Humanos, tá certo? Se não é possível revogar esse sistema de segurança interna. Porque, gente, tá certo? Toda a estrutura montada na época da ditadura está lá e está mantida. Gabinete de Segurança Interna tem daí também. Gabinete de Segurança Interna. Então, ou nós, entendeu? Vamos assumir a questão da anistia, mas vamos também, dentro dessa escola, que eu assino embaixo, que a anistia foi da vida eterna para
política militar. Tá certo? Vocês viram agora, durante esse governo, o que aconteceu. Aliás, vocês hoje, se assistirem, né, esse depoimento do hacker, vocês vão ver que acrescenta mais militar e capa grossa na história toda da corrupção. Então, vocês devem observar, entendeu? E pedir ao ministro, se for possível, entendeu? Acabar com isso, porque isso é ainda um elemento de possível. Se não foi, acabou o doicode agora, pode voltar. Ou pode voltar outra coisa, baseado nesse, tá certo, sistema de segurança interna. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Sim. Nós estamos... Pega aqui. Vamos tentar encaminhando, né? Se mais alguém quer falar, gente, tá bom. Quer também falar, tudo bem. Bem, eu vou falar só uma coisinha, chamar atenção para um assunto, para que todos nós passemos a refletir mais sobre isso, sobre o que eu vou falar. Todos nós aqui sabemos quando começou a ditadura, né? Tem até uma divergência, mas é de 24 horas. Foi no dia 31 de março ou no dia 1º de abril, tal, né? Mas 24 horas é um período de tempo irrelevante para a história. A minha pergunta é o seguinte: quando acabou a ditadura? Quando acabou a ditadura? Será que foi com a primeira eleição direta para presidente? Pode ser, né? Pode ser também quando fizeram a Constituição, né? E houve a assinatura da Constituição Cidadã, como foi lembrado aqui hoje, já, né? E eu tenho minhas dúvidas se a ditadura acabou, por todas as razões que foram ditas aqui, né? Porque se os atos institucionais não têm mais vigência hoje em dia, né? Que papel eles cumpririam? Se hoje, nesse nosso regime, determinadas pessoas, determinadas entidades, determinados veículos prestam o mesmo papel. Sabe, para que criar censura e ter um departamento de censura, se a autocensura pode resolver isso numa boa, tranquilamente, né? E se a grande imprensa omite ou deturpa o que vai noticiar, para quê? Para que ter censura? Não é verdade? Eu tenho minhas dúvidas, e vamos refletir, quando foi que acabou essa ditadura? Quando foi que acabou? Será que foi em 2016, agora, com o novo golpe? O golpe no golpe? A gente fala, nos foi ensinado que o ato institucional número 5 era o golpe do golpe. E aqui para nós, só se dá um golpe no golpe com a destituição daqueles golpistas. É a democratização que golpeia os golpistas, é a democratização. Não é um aprofundamento daquele golpe que muda o caráter de nada. Enfim, era esse tipo de coisa que eu queria que a gente refletisse. Né? Eu tenho minhas dúvidas, eu ainda vou fazer um trabalhinho qualquer, um trabalho intelectual, um texto, dizendo o seguinte, porque o Golbery dizia que a preocupação, e a gente pode ver isso na prática, na vida, na história, a preocupação dos ditadores militares era de institucionalizar o regime, né? Tanto é que eles faziam atos institucionais para garantir essa institucionalização, não é verdade? Aliás, o primeiro ato não tem nem número. Eles pensaram que só com aquele ato estava resolvido o problema. Como não resolveu, logo em seguida teve uma série de eleições estaduais e eles perderam todas
perderam no Rio de Janeiro, perderam no Rio Grande do Sul, perderam em Minas Gerais, tal. Aí eles criaram um novo ato institucional e chamaram de 2. Então, a partir daí, começou a numerar ato. Aí teve ato 3, ato 4. O ato 4 é lindo, maravilhoso. Vocês sabem do que é o ato 4? O ato 4, chamaram um cara que redigia constituições. Ele já tinha feito uma constituição chamada Polaca, que é a Constituição de 1937, e pediram para ele redigir uma nova Constituição para o governo ditatorial brasileiro. E ele redigiu. Aí, com ela pronta, editaram um ato institucional número 4, e aí eu vou responder a pergunta, né? Para quê? Para que o Congresso, que estava fechado naquele momento, para que o Congresso fosse reaberto, para que ele aprovasse a Constituição. Então, abrir o Congresso para ele aprovar uma Constituição. Não foi o Congresso Constituinte. E aí nasceu a Constituição de 67, que é a Constituição da ditadura. Foi assim, ato institucional número 4. Mas é isso, tenho dito. Preste atenção. Eu acho que essas reflexões são importantíssimas, né? E tem uma coisa, a gente passou muito tempo na pandemia, e antes da pandemia já, sem discussão política. Eu acho que os grupos acabaram, nos governos populares havia uma inserção enorme de várias categorias que trabalhavam juntos, e os conselhos. Enfim, nós tivemos um tempo, e a pandemia trouxe muito isso. O isolamento das pessoas e a não discussão das questões que estavam colocadas, né? E nós estamos retomando isso hoje. Retomando numa situação que eu concordo com o Mané, dificílima, da predominância, no meu entendimento, da doutrina de segurança nacional, fundamento da ditadura civil-militar de 64, e que a direita se apropria dela, né? E de uma forma muito mais sutil, muito mais se impregnando e destruindo, numa tentativa de destruir, que foi o bolsonarismo, as instituições do nosso país. Quer dizer, nós estamos vivendo esse tempo. Quer dizer, o que fazer neste momento, e eu acho que a gente pode encaminhar por aí, para conseguir fazer com que a sociedade brasileira, nas suas diversas, as organizações sindicais, as pessoas organizadas nos coletivos, comecem a entender qual é o projeto da extrema-direita hoje e no que ele se fundamenta. Eu acho que esse momento a gente tem que encontrar resposta para isso, porque a nossa ação, as nossas estratégias têm que levar em conta isso, sem dúvida nenhuma. Tem um teórico, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de literatura, João César Castro Rocha, que ele vem discutindo desde o Olavo de Carvalho a questão toda do exército, a formação dos militares de hoje, né? Através das escolas superiores de guerra, enfim, tudo isso, fundado num livro que chama Orville. Esse livro seria a resposta dos militares ao Brasil Nunca Mais. Eu acho que essas coisas a gente tem que começar a conhecer também, para entender que está lá no Orville a política de destruição, a política de mortalidade, que é terrível. Inclusive, eles analisam que a edição da primeira Lei de Segurança Nacional, em 68, quando ela foi editada, só na sua redação, citava a palavra morte durante 32 vezes, quer dizer. Não é só a destruição, é a morte também. Então, eu acho que é um movimento gravíssimo da nossa realidade. Agora, tem uma coisa que está acontecendo e que nos permite ainda estar aqui junto, né? Eu acho que isso é fundamental. E investir no coletivo, sempre. Porque sem só a nossa participação individual, ela não é capaz de pensar as saídas para este momento. Então, eu acho que a gente pode passar um pouco para discutir isso e já
né? Pensando como é que a gente continua falando. Na verdade é falar. Um pouco nós fizemos hoje. Falamos uma coisa muito importante, que é uma resistência que eu acho que nesse momento ela é fundamental. O Alípio sempre dizia que a política não pode existir sem a arte, que a arte era indissociável da política. Então, como é que a gente faz da arte hoje, nas suas diversas expressões, resistência? Tem mais alguém que queira falar? Tá, era você. Desculpa, você queria falar antes? E tem uma pergunta aqui também. Tá. Eu vou falar rapidamente, só deixar o meu recado, só compartilhar um pouco as minhas inquietações. Meu nome é Sueli Funari, eu sou doutoranda da Unicamp, eu pesquiso literatura, eu tenho um colega aqui também, né, que é pesquisador. Bom, eu acho que a dimensão trágica, né? Se existe uma dimensão trágica no Brasil, né? Se existe um elemento trágico, é o direito que nos foi negado, né? Esse direito à memória e à verdade. Eu acho que isso contamina muita coisa, né? Então eu falo primeiro né, partindo de uma questão pessoal, familiar. Eu me identifiquei aqui com as falas, né, dos colegas que falaram dos sindicatos. Existem fios que são já é muito difícil reconstituir esse quadro, sendo que muitos fios aí já foram cortados, né? Muitas pontes aí já foram dinamitadas. Então, acho que o meu projeto de doutorado ele tem a ver com essa questão pessoal e familiar, essa dificuldade de reconstituir, né? São muitas desconfianças, mas é muito difícil. Eu acho que a literatura talvez ela preencha, né, essas lacunas que existem, essas lacunas históricas, né? E como professora, bom, as minhas inquietações eu compartilho aqui, né? Eu sou professora de literatura, passei por cursinhos, pelo Ângulo, pelo cursinho da Polis, fazíamos um trabalho, tal. Quando eu tentei passar pela educação básica, né, eu me deparei com uma estrutura totalmente sabotada, né? E ainda bem que eu fui lúcida para não cair naquele redemoinho, né? Eu acho que é muito difícil ensinar, falar sobre esse período, né, para os alunos hoje. É muito difícil. Eu acho que um dos projetos que eu coordenei, acho que até o Rogério, né, e o Alípio participaram. E, bom, essa relação, né, da ficção com a realidade hoje, né, é muito difícil. Eu parti de textos dos professores de história e foi muito interessante o bate-papo com os testemunhos, né, para os alunos conseguirem sair da dimensão da ficção, né? Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, né, para que o direito à memória e à verdade se torne aí um eixo, um dos eixos das diretrizes, né, educacionais. Tem que ser um dos eixos e tem que ir assim, para o eixo básico de educação. Porque, né, a Argentina fez isso exemplarmente, por que nós não fazemos, né? Acho que a educação básica no Brasil, eu volto a dizer, está sabotada. Sabotada, eu não tenho mais como descer, né? Não tem como descer. Eu acho que se não houver acho que a ditadura ela se perpetua por aí, né? Eu acho que é todo mundo, acho que as pessoas têm que se mobilizar mesmo para criar um eixo, né? Aí nas diretrizes básicas, porque, bom, o nosso ex aí foi uma prova, né, do que o fracasso da educação, até onde ele pode levar. Tem mais alguém que queira falar? Sim. Posso? Que bom que você vai falar, porque eu reparei, a faixa etária. Não, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que vir os jovens aí.
Bom, a gente começou a visita pela exposição falando sobre os lugares de repressão, né? E foram vários, muitos não estão ali. Acho que no próprio Memorial da Resistência tem uma área na exposição que trata de muitos lugares, tem as plaquinhas, quem quiser, tiver interesse, é legal visitar lá e ver. Mas eu tenho dúvida de um lugar em específico, que é o Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, que agora atualmente é um museu, né? Mas eu não tenho muito contato com documentos, materiais, de que lá foi um lugar de repressão. Assim, foi uma delegacia, tiveram celas, mas eu queria saber se alguém aqui tem contato, tem algum relato, chegou a passar por lá durante essa época. Palácio das Indústrias, que hoje é o Museu Catavento. Sim, esse eu não lembro. Agora, tinha umas casas ali em Santo Amaro, na Chácara Santo Antônio, que eu mesmo fui levada dessa casa. Vaga lembrança, como é a casa? Era uma casa que morava um casal e que levavam a gente para lá. Era uma forma de uma tortura psicológica. Eles me levaram e aí mostrava assim, ó, tá vendo? Esse casal gosta de mocinha nova. E você vai passar por uma experiência aqui. Então, eles usavam algumas casas para levar a gente. Agora, tinha algumas pessoas, relatos que deram, que às vezes a pessoa ficava numa dessas casas alguns dias. Era uma forma de tortura também. Mas não era no Palácio das Indústrias? Não era. Mas tinha algumas casas como essa na Chácara Santo Antônio que me levaram para lá. Certo. Eu acho que essa questão dos lugares aí, outro dia alguém me disse que na Receita, no Departamento de Identificação, também era um espaço de tortura. Um chofer me contou isso e tinha uma forma de comprovar isso, quer dizer, tem vários outros lugares que devem ser. Agora, eu só queria perguntar a ela se o Palácio das Indústrias é o Palácio 9 de Julho, é isso? Tá. Então, o Palácio 9 de Julho, quando eu era adolescente, era a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E depois ficou fechado, durante décadas, ficou fechado e abandonado, tal. Até que, um belo dia, em 1980, mais ou menos, a Secretaria de Segurança de São Paulo reabriu aquele espaço como sede do DOPS. O DOPS passou para lá. Entendeu? O DOPS ocupou aquele espaço e depois ele passou para onde hoje está o arquivo da memória, a memória, né? O núcleo de memória, tal. Mas então é isso, aquilo... Agora, não é da minha época, eu já estava preso. Eu não sei o que possa ter acontecido, mas era atividade do DOPS, polícia política, né? Polícia política. Legal. É isso. Eu só queria encerrar com mais talvez uma informação para vocês sobre o trabalho da Comissão de Anistia hoje. A Comissão de Anistia, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a possibilidade de julgamento, de avaliação de processo está muito restrita, né? E ela vai continuar restrita porque, segundo informações, não há dinheiro, não há recursos previstos no orçamento. Há uma tentativa de que esse ano ainda, na formulação do orçamento, se amplie um pouco a quantia, o valor, né, para que alguns processos possam ser avaliados. Isso, para o Conselho, no caso eu integro o Conselho, e também para as pessoas, para as entidades de anistiados e anistianas que vêm acompanhando, tem sido uma questão muito grave, porque havia uma expectativa inicial de que, inclusive, os processos que foram indeferidos, mais ou menos 9 mil processos no governo Bolsonaro, foram todos indeferidos, eles pudessem vir, né, à pauta para serem avaliados, e aqueles que demonstravam a inconstitucionalidade, né, do indeferimento fossem, inclusive, ex officio
deferidos. Mas isso não está acontecendo. E eu penso que hoje essa questão das relações do Estado, no caso do governo, que integra o Estado brasileiro, na medida em que houve uma vitória do Lula, mas o governo é um governo complicadíssimo, um governo de uma coalizão e de uma frente amplíssima, com muitas contradições, isso se torna muito difícil. A articulação interna. Quer dizer, antes, nos governos populares, havia uma condição de uma intervenção maior nas estruturas e nas instituições do governo, com relação a repensar várias questões. Hoje eu não vejo essa possibilidade. Então, o que eu queria colocar aqui é que, cada vez mais, a gente sente que todas essas questões não resolvidas na nossa sociedade, algumas delas podem até ser encaminhadas nos anos, né, que nós temos pela frente, mas se não houver na sociedade uma organização, né, uma consciência e uma pressão, nós não vamos conseguir. Quer dizer, isso. Fala, Vera. Então, eu sei que é uma dificuldade muito grande falar isso, inclusive, mas cada vez mais, pela minha experiência e pelo tempo em que nós estivemos na Comissão de Anistia, por mais boa vontade que existe uma boa vontade interna nos ministérios. Não é que não exista, não é que não se queira, não é que o ministro Silvio Almeida não se empenhe nisso. Quer dizer, há obstáculos maiores que eu penso também que existem na correlação ou na relação com as forças militares hoje, com as forças armadas, no caso. Então, há ainda um receio desse enfrentamento. Olha, acho que, primeiro, essa correlação de forças, certo, que existe, está posta, né, no governo, porque foi o governo que foi eleito com 3% de diferença em relação ao outro, e o Lira quase que é o vice-presidente, bobeou, né? Ele é o quer governar igual, né? Então, essa é a correlação de força que está lá, não adianta achar que não é isso, né? Então, o que é que isso também tem no outro lado? Que obriga, como a gente está acabando de ver, que a gente que está junto a esses ministérios busquem o apoio da sociedade civil e o fortalecimento da sociedade civil para ajudar. Porque uma tendência que a gente tem, eu vejo muitos colegas que a gente, né, faz, é porque achar que porque está lá no governo, então não vai conseguir resolver. Né? E aí a sociedade civil não precisa ser tão mobilizada. Bom, então a primeira coisa, precisa de grana. Eu queria perguntar, há algum impedimento que a gente se organize para solicitar recursos de emendas parlamentares? Não são vocês. Então por que a gente não começa arrumando dinheiro de emendas parlamentares? Nós podemos pedir para vários deputados, várias entidades, deputados, senadores, etc. e tal, como entidade da sociedade civil vinculadas, ou que ajudam, ou que integram, ou que congregam essa entidade. Nós começamos a fazer isso, Vera. Nós fomos, na primeira reunião que nós tivemos em Brasília, foi prevista uma reunião, a Câmara, exatamente para isso. E vários partidos, vários não, alguns deles, PSOL, PCdoB, se prontificaram a isso. Mas eu acho que essa questão das emendas, ela tem que ser buscada, mas tem alguma coisa maior do que as emendas que tem que ser pensada também, como fazer. Mas para começar, né? Para começar. Para começar então, de um ponto concreto, porque senão a gente sabe que tem que ampliar mais, tem que avisar, mas talvez um ponto concreto. Né? Também na nossa cultura, eu não sei se dá para falar assim, mas as coisas sempre foram transferidas para as instituições como se a sociedade civil, ao transferir, resolvesse a questão. Né? Ela fica tranquila esperando ver acontecer. E cada vez mais está mostrado que não é por aí. Aliás, não é por aí há muito tempo. E agora mais do que nunca, eu acho. Então, cabe a gente, é isso que eu estou... continuar falando, conversando e tentando encontrar modos de se organizar fundamentalmente e deixar claro o que se quer. E o que aconteceu com, assim, como eu só consigo imaginar isso concreto? Essas emendas já entraram Já? Porque a administração da Comissão de Anistia,
O governo Bolsonaro destruiu. Uma outra coisa que a gente tem que deixar claro é a destruição provocada no governo Bolsonaro. Isso. Pelo governo Bolsonaro não existia comissão de... Aliás, a comissão de anistia existia para o indeferimento dos processos. Com a criação, a recriação da comissão de anistia, se pensou qual a estrutura? Não há. Antes nós tínhamos uma estrutura de um pessoal administrativo que fazia as análises, que fazia isso, aquilo, outro, de 120 servidores dentro do Ministério da Justiça, que foi outro também problema grave, está lá. Hoje nós temos 40 pessoas, e a maioria terceirizada, e vamos perder mais algum desses terceirizados, e também há muitos que trabalham em casa. Então, e são pessoas que foram contratadas ou entraram no serviço público recentemente que não têm o conhecimento dos processos. Então, você imagina quanta dificuldade está tendo quem está na coordenação administrativa. Tem tudo isso. E isso é importante se falar, quer dizer, vamos ver se com o tempo, no próximo ano, e com as iniciativas da sociedade, das entidades. Eu acho que agora, amanhã, a Ana Lúcia está aí, o ministro vai chegar, mais uma vez vai ser colocado para ele a urgência da criação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Ele também sabe disso, mas é importante que ele saiba pelas organizações. Não adianta só ele saber internamente, no conselho, ou saber a parte de pessoas que trabalham com ele, ou da própria consciência que ele tem sobre isso, porque ele tem uma lucidez muito grande sobre os direitos humanos e como essa questão do passado se integra aos direitos humanos, como a questão das reparações, no caso, e não só reparações para os perseguidos do passado, para os perseguidos de hoje mesmo. E para o pessoal que sofreu o abandono, enfim, a política de assassinato ali, que foi um deles. Então, mas o que a gente pode fazer, então, para ajudar? Eu não sei também. Acho que a gente tem que conversar. Uma coisa é o que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui é um modo de tomar pé na realidade. Quer dizer, na realidade, né? Começa que, por exemplo, eu faço parte de vários grupos, assim, como acho que muita gente aqui, vários coletivos que lidam com a questão da justiça e reparação de várias coisas, né? O grupo contra a tortura, Tortura Nunca Mais, o outro, Sempre as Segundas, não sei o que lá, não conversam entre si. Acho que precisava conversar entre si. Né? Quando eu digo eu não sei assim, nós não temos uma receita de como fazer isso. Nós não temos assim, vamos por aqui. Internamente, a partir da discussão no Conselho, o que a gente está propondo é o que vai acontecer, por exemplo, dia 29, um grande seminário sobre a questão da justiça transicional no país e sobre outras e os direitos humanos e a anistia política. É isso que a gente vai estar fazendo. É uma forma de mobilizar as entidades também. E o Estado pode fazer isso através dos seus conselhos enfim. Onde vai ser? Em Brasília. Não vai ter sessão de avaliação dos processos, portanto, nenhum processo vai ser pautado. Até o fim do ano, o que foi informado e que eu posso falar, 90 processos só vão ser elaborados, vão ser avaliados, porque não adianta a gente fazer uma pauta grande, colocar o processo para avaliação e não ter o respaldo do valor para pagar. Então, quando o processo é pautado, ele tem que ter recurso para o pagamento. E essa é a grande dificuldade. Mas, enfim, eu acho que foi bom. Na minha avaliação, foi muito bom vocês estarem aqui, muito bom. O que a gente pretendia fazer, eu acho que, em parte, a gente conseguiu. Talvez fosse importante uma avaliação de vocês, mas não vai dar tempo. Eu espero que vocês possam encaminhar as avaliações para a Ana, através do sindicato. Pronto. Eu queria fazer uma proposta. Eu acho que a Vera instigou aí. Essa atividade é uma atividade que ela também é parte de um processo
que nós encaminhamos à Comissão de Anistia e ao Ministério dos Direitos Humanos de a realização de uma caravana em São Paulo e que ela fosse realizada nesse lugar aqui, simbólico aqui, o Maria Antônia. Eu acho que algumas coisas foram colocadas e eu acho que a participação hoje, ela foi muito representativa de entidades que a gente pudesse marcar um dia de reunião das entidades para a gente discutir novas atividades, a gente procurar trazer alguns segmentos da sociedade, por exemplo, procurar a UNES, a UMES, a UBS, a UNE, convidá-los para participar de uma roda de conversa e o que os estudantes podem nos ajudar nessa divulgação dessa temática, convidar outras entidades que não estiveram presentes aqui hoje, porque assim a gente fica discutindo muito entre as pessoas que participaram do movimento, que são do movimento, ligado a questão da memória, verdade e justiça, mas a gente precisa levar isso para fora, para outras entidades que não estão participando. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos conversar aqui com o espaço, ver uma data, a gente encaminha para todos que participaram hoje, para quem puder, para uma reunião sem compromisso, para a gente discutir o que a gente pode ampliar desse movimento da sociedade civil em prol das pautas que estão colocadas aí para a gente. Inclusive, essa proposta que você colocou, que eu acho muito adequado para esse momento, que é uma caravana aqui em São Paulo. E a gente sabe que tem muitos processos na comissão que não estão reivindicando reparação financeira, entendeu? Estão reivindicando a reparação, o pedido de desculpas. E outras pessoas, inclusive empresas, têm fazendo isso. E alguns outros também, só o pedido de desculpa. E também hoje a comissão, ela no seu regimento, o pedido também pode ser coletivo. Quer dizer, existe um grupo na sociedade, por exemplo, um sindicato na sociedade que foi reprimido, que alguns dos seus sindicalistas foram anistiados, mas nem todos foram anistiados, comprovando a perseguição sobre uma parte dos sindicalizados, um contingente dos sindicalizados, pode pedir uma reparação coletiva. Então, eu acho que aqui em São Paulo, se a gente fizer uma caravana com anistia, com pedido de anistia, né, simbólico, no caso, o pedido de desculpa de quem se dispuser a isso, de quem estiver pedindo isso, e também com uma reparação de algum sindicato coletiva, seria importante para divulgar mais e criar também, e se continuar falando sobre isso. E é a forma como a sociedade, eu acho, essas entidades, podem contribuir fortemente nesse momento. Então, que não tem como fazer caravana porque os funcionários estão bloqueados, não podem se deslocar da maneira para São Paulo. Certo. Vamos pensar isso junto, né? Porque também tem um sindicato lá em São José dos Campos que se propõe um pedido coletivo. Talvez a discussão, chegando a eles ou eles com a gente conclua da possibilidade disso. Até o fim do ano. Tá ok. Sim, com certeza. Eu agradeço a todos a participação. E muito obrigada. Estamos encerrando. Rogério.